Voltei. Aí, voltei, gente. Mais alguém aí comigo? Pessoal aí? Firme na rocha? Aí, tá funcionando normal agora? Voltou, ótimo. Vamos entrando aí de novo, galera. Vamos lá, é nóis. Ah, que bom. Enquanto isso, ó, fui comendo bolinho. Alguém quer? Parece que tá suave. Valeu, Kennedy. Mas vamos continuar. Ou seja, a partir desse momento, em 313, com o Éxodo de Milão, nós temos aí uma certa garantia de paz. Eles entenderam que não compensa você ficar perseguindo as crenças dentro do império, porque você não ia ganhar nada com isso. E em alguns outros vídeos eu já falei para vocês que para o Império Romano era interessante essa diversidade cultural, essa diversidade religiosa. Por quê? Porque a única exigência que o imperador tinha é que o quê? Você vai prestar culto à sua fé, mas você também vai prestar culto a mim e vai pagar tributo para mim também. Você fazendo isso, você pode fazer o seu culto do jeito que você quiser, não vou arrumar problema. Então, era uma forma de você ter um controle da sua população, que era muito diversificada. Então, pensando logisticamente, isso era uma boa ideia. E também você fortalecia a sua figura como um grande conquistador, porém um conquistador sagrado. Você tem uma certa ligação com deuses, entende? Então, por isso era muito importante. E esse cara, nosso querido Ário, que era presbítero, em Alexandria, aqui neste pontinho, aqui, o que acontece? Ele tem uma linha de pensamento que vai começar a contradizer tudo o que a doutrina prega. Ele vai começar a criar uma heresia. Ou seja, você vê que é uma pessoa bem formada, era uma pessoa do clero, e vamos imaginar o seguinte: essas diversas crenças, a relação que elas tinham com o império é diferente de hoje, as nossas crenças, a forma como elas se relacionam com o atual governo. Então são mentalidades diferentes, são logísticas diferentes, são consciências do povo num momento, num tempo completamente diferente. Então você criar uma heresia era muito, muito mais perigoso do que hoje. Hoje nós temos uma Constituição que nos permite pensar, dizer um tanto de coisa. Você pode criar o seu partido, você não tem um rei que você precisa adorar este rei, entende? Naquele momento você precisava. A tolerância religiosa era diferente. Então tudo era diferente, não dá pra gente ficar comparando. Quando ele criou essa heresia, o efeito disso era muito mais devastador naquele momento do que hoje. Que infelizmente às vezes a gente vê uma ideia tão deturpada dentro da nossa igreja que para nós é normal. Para nós é só mais um. Isso é uma coisa muito triste, entendeu? E aí o que acontece? Uma das coisas que ele vai mais martelar, que ele vai mais ferir, é a natureza de Cristo. E eu vou descrever o seu discurso sobre a natureza de Cristo, e aí eu vou mostrar para vocês como que isso começa a deturpar toda a tradição da igreja e os frutos ruins que isso gera. E como isso hoje ainda interfere na nossa fé, na nossa forma, né,
de viver a nossa fé. E aí o que acontece? Vamos lá. Primeiro, vamos para aqui. Ó, ficou bonito meu Jesus? Ficou legal? Tá aqui meu Jesus aqui. Primeira coisa, adoção, graça. Ele tem uma filiação pela graça, pela adoção. Ele não é como o Pai, ele não é Deus, ele é filho, é apenas filho. Pensa o seguinte, ele colocou Cristo no mesmo patamar do que qualquer homem. Isso está errado. Porque se Cristo veio para pagar os pecados que nenhum homem pode pagar, como ele seria um homem comum como nós? Só sendo Deus, aí nós vamos entrar em questão do mistério da Trindade, esse tanto de coisa, que muitos santos já debruçaram sobre isso, conseguiram desenvolver linhas de pensamento maravilhosas, verdadeiras poesias, mas ninguém conseguiu conceituar e resolver esse mistério. É impossível, né? Nós que somos uma só natureza, jamais poderemos entender uma natureza que seja diferente da nossa. É tipo você pedir para uma formiga interpretar e entender a natureza do elefante, né? Não tem como, entendeu? Não tem como. E aí o que acontece? Se ele já tirou essa natureza de Deus, Jesus 100% Deus, 100% homem, capaz de vir se fazer, o verbo divino que se fez carne, habitou entre nós, e ele conseguiu elevar a nossa natureza humana. Não, acabou. Ele não tem isso. Outra coisa, negação da alma de Cristo. Nós não falamos que a Santíssima Trindade são três pessoas distintas, são três pessoas independentes, que são ao mesmo tempo três, ao mesmo tempo um e tal. Eliminando a alma de Cristo, você eliminou a sua identidade. Então Cristo, ele não era verdadeiramente homem. É como se ele estivesse falando que Cristo era uma casca e ali habitava o Espírito de Deus e a figura de Cristo era só um boneco, ele não era um modelo de homem. Ele não... toda a sua carne, né, tudo isso foi passível de sofrer as paixões, os erros, o pecado, que tá errado. Ah, Felipe, mas como assim? Isso é só um ponto de vista. Já vou explicar tudo isso. Estou colocando primeiro as observações dele. Outro, inferioridade do verbo. Ou seja, quando nós rezamos lá na missa, né, o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. A palavra de ordem, existir, que existam as coisas, faça-se a luz da... Isso é Jesus. Essa palavra de ordem se fez carne, habitou entre nós. Ele coloca isso, mesma substância, isso é o Pai, é o mistério da Trindade, ele colocou isso como se fosse algo abaixo do Pai. Então, Jesus é um filho que, né, enfim, ele mudou essa natureza de Cristo. E outro, ele coloca Jesus, né, tipo assim, o Pai, ele nunca foi gerado. Mais pra frente eu vou usar até uma citação aqui desse compêndio aqui, que é muito legal, muito fantástico, até para comparar, né, algo que se manteve fiel à doutrina e algo que não, tá? Então ele coloca como se Jesus fosse uma criatura abaixo de Deus. Podemos usar a nomenclatura semideus, porque ele não chega a ser totalmente Deus e ele não chega a ser totalmente homem. Ele tem a carne, mas ele não é homem. Ou seja, é o inverso do que a doutrina nos ensina. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Não, ele colocou que os dois é mentira. Ele é uma mistura de nada com coisa alguma, mas que foi o que Deus fez para poder salvar a humanidade. E é isso aí, deu certo, pum, bola para frente e o jogo segue, entendeu? E não é. E agora eu quero fazer uma linha de raciocínio com vocês, para vocês verem o estrago
que isso pode trazer, levou para aqueles cristãos naquele tempo e ainda traz para os cristãos do nosso contexto. Pensar o seguinte: a sua filiação, ela é uma adoção, ela é uma graça divina, ou seja, Jesus não é Deus, não é consubstancial ao Pai, enfim. O que acontece? Se Jesus, ele não é Deus, ele é só uma casca, esse é o ponto final. Esse é o ponto final. Se ele é só uma casca, então ele não foi capaz de salvar a humanidade. Se ele não foi capaz de salvar a humanidade, então não existe qualquer coisa que o homem faça, não existe nenhum ato salvífico de Deus. O homem, ele sempre vai ser fadado a viver nos limites da sua carne. Se isso é uma grande mentira, porque Jesus não é Deus, então toda a sua obra também é uma grande mentira. Ou seja, a igreja, ela é só mais uma instituição que qualquer homem poderia ter feito. Se a igreja é só uma instituição que qualquer homem poderia ter feito, né, isso é puramente um conjunto de pessoas que decidiram viver sob uma certa logística, uma certa burocracia, então você tem aí jogado fora a figura do sacerdote, porque a instituição do sacerdócio foi dada por Cristo. Se ele não é Deus, então ele não tem autoridade nenhuma. Então você eliminou o sacerdote. Qual uma das principais funções do sacerdote? Administrar os sacramentos. Ele vai ser o responsável por batizar você e seu filho, tá? E você deixa de ser uma criatura, você passa. Aí você ganha a adoção, a graça de deixar de ser uma criatura e passa a ser membro da família real. Pelo batismo você entra na família de Cristo. Ou seja, se você está lá na frente anulando a natureza de Cristo, você está anulando o plano de Deus, anulando a obra de Jesus, anulando a igreja, anulando a figura do sacerdote, anulando os sacramentos. Se você anulou o batismo, ou seja, você não pode entrar para a família, você não dá o seu primeiro passo para a sua salvação, você também está anulando outras duas coisas extremamente importantes. O sacramento da comunhão, ou seja, Deus se faz presente na vida do homem diariamente pelo sacramento da Eucaristia, e você se torna sacrário vivo quando você comunga isso. Se você anulou tudo isso, ou seja, você está só entrando na fila para comer um pão, você não tem de verdade uma comunhão com Cristo. E outra, você anulou o sacramento da reconciliação, da confissão. Você foi lá naquela passagem em que Jesus fala, né? Vão a quem vocês perdoarem os pecados, eles estarão perdoados, e quem vocês reterem, eles serão retidos. Você está contrariando uma ordem de Cristo. E aí você entende, você mudou uma palavrinha. Você mudou uma palavrinha. Você alterou uma coisinha na natureza de Cristo. Olha todo o estrago que isso foi fazendo. Isso jogou no lixo a obra de Jesus, isso jogou no lixo toda a igreja, isso jogou no lixo toda a importância do sacerdote, isso jogou no lixo toda a sua disciplina, a sua busca pela santidade, isso jogou no lixo a comunhão dos santos, os sacramentos, tudo. Então você vê que não é um ponto de vista, não é uma linha filosófica diferente, é um caminho alternativo que para chegar lá eu acho que eu me dou melhor por aqui. Não, cara, isso aqui é uma destruição da doutrina. Vamos continuar explicando os outros tópicos. Negação
da alma de Cristo. Ou seja, se Cristo não era uma pessoa da Santíssima Trindade, você já está ferindo a natureza da Santíssima Trindade. Você está acabando com isso, ou seja, você está deturpando a figura, né, do Criador e tal. Você coloca Cristo como alguém que é praticamente um zumbi, uma casca. E detalhe, ele coloca a inferioridade do verbo, ou seja, ele não chega nem a ser um Deus. O Frei Jean, fico feliz em ver. Gente, esse cara aqui, só uma pausa. O Frei Jean, ele acabou de mandar uma mensagem para mim antes de eu começar a live, eu preciso falar isso. E que de verdade foi um sinal de Deus para mim continuar. Eu gostei muito do carinho dele, dos elogios, da partilha, né, do oferecer, vem aqui conhecer o nosso instituto aqui para você, né, eu vou te mandar uns livros e tal. Se der tudo certo, chegar os livrinhos aqui, já tô cobrando já aí o presente. Quero fazer um vídeo especial para vocês mostrando esse material. Por quê? Porque todos nós precisamos conhecer e amar a história da nossa igreja. E eu fico muito feliz em partilhar isso. E muito mais feliz ainda quando eu vejo pessoas desse porte, né? Pessoas com essa linda vocação que me mandam essas mensagens. Assim, isso é o maior carinho que Deus pode ter comigo, né? E mostrar que eu estou no caminho certo. Então, irmão, obrigado, viu? De verdade. Olha, foi providencial. E voltando, a inferioridade do verbo, ou seja, Jesus, ele é um nada, ele não é um semideus, ele não é Deus, ele não é um homem, por quê? Porque ele tem o corpo material, ele está fadado aos limites da matéria, mas ele não é um Deus, ele não é nada, é uma ferramenta que o Criador usou para salvar a humanidade do jeito que dava. Completamente errado. Não tem como. Se você já está fazendo isso, você está mexendo na figura da Trindade. Você está colocando uma figura estranha aí, um semideus, um espírito diferente, um eon diferente, sei lá, qualquer coisa. Você está deturpando a figura do Criador. Você está deturpando todas as, como é que nós podemos dizer? Todas as profecias do Antigo Testamento que falavam, que já anunciavam a vinda do Messias. Você está deturpando tudo isso. É um estrago na história de Israel. É um estrago na missão dos profetas que passaram por experiências incríveis para poder... eu vou usar esse termo, não gosto muito, mas é o primeiro que me vem à cabeça. Para prever a chegada desse Messias, que ia trazer essa novidade, que não sabe se seria só para Israel naquele tempo, se seria para o mundo inteiro. Ou seja, ele está deturpando toda a história de Israel, todas essas profecias, tudo que disse os antigos profetas, toda a figura de Cristo, toda a figura da Trindade. Isso aqui é uma coisa muito sem noção. O cara tem que ser muito macho para escrever isso aqui, não ficar com peso na consciência e achar que tá certo. Tem que tirar o chapéu pro cara desse, né? Pô, coragem. Eu não tenho coragem de escrever isso aí, sair ensinando isso pros outros. Sai fora, mano. Então, tá errado. Outra coisa aqui que eu acho fantástico. Só o Pai, só o Pai não foi gerado. Ou seja, só Deus Pai existiu por todo sempre. Cristo não. Cristo é uma criatura, assim como nós somos uma criatura. Completamente errado. Vamos entender uma coisa. Tem esse livro aqui, que eu quero mostrar para vocês. No capítulo, legal, deixa eu antes explicar um pouquinho desse livro. Ele não é um livro de
Voltou? Oi. Voltou, gente? Acabei de ver aqui, ó. Travou, parou na parte de Cristo. Voltou? Ó. Vocês estão... Olha o Sérgio Vinícius. Ô, Vinícius! E aí, Pio? Saudade de você, cara. Pô, grande abraço aí. Gente, eu vou sair e vou voltar, tá bom? De novo. Vamos ver se agora dá certo. Ó. Voltou? Voltou? Agora tá bom? Voltou? Aí, posso continuar? Sim, aí, beleza. Um brinde. Gente, nesse último tópico aqui, né? Só o Pai não foi gerado, sempre existiu e tal. Quero falar com vocês sobre esse livrinho aqui, tá? Compêndio de Teologia, ok? Não é um livro de romance, não é um livro de história, não é um livro que você tem personagem, isso, não. Não é. São capítulos, são reflexões, né? Que ele escreve aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui é o capítulo 6. Aqui já é o 7. Então você vai grifando. É coisa pra você parar, pra você ler, reler. Você vai passar uma tarde refletindo 2, 3 parágrafos. Então é um negócio para muito esforço intelectual mesmo. Eu recomendo, é muito bom. Justamente para falar disso, eu quero ler uma parte aqui, quando ele fala, né, de Deus é eterno. Ele fala aqui: do precedente resulta também que Deus é eterno, pois tudo que começa a existir ou deixa de existir por movimento ou mutação é móvel por natureza. Ora, foi provado que Deus é absolutamente imóvel. Logo, Deus é eterno. Ou seja, aqui, ó, tem uma parte aqui que é legal. Fala de aqui, ó. Ele vai dizer o seguinte: tudo que existe foi criado por algo, é consequência de alguma coisa. O fato de eu estar aqui é consequência da união do meu pai com a minha mãe, é consequência de uma formação que eu tive na faculdade, é consequência da minha esposa arrumar uma logística para ficar com as crianças enquanto eu estou aqui. Na live dela eu estava com as crianças e ela estava fazendo a live. Ou seja, tudo que nós fazemos é consequência de um ato anterior. A sua existência é uma consequência do ato de alguém anterior. Entendeu? Então, tipo assim, você hoje, você existe por quê? Porque é consequência do ato do seu pai e de sua mãe. Entendeu? Você hoje tem uma vocação ao sacerdócio. Você tem essa vocação, você vai se tornar um sacerdote, você não nasceu pronto. A sua formação, a sua vocação, o seu trabalho, o seu esforço, isso vai resultar em alguma coisa, entendeu? Então tudo que é criação, principalmente aquilo que é matéria, é resultado de alguma coisa. Como Deus não é resultado de nada, então ele sempre existiu. Não houve alguma coisa, né? Ele não é consequência de alguma coisa. Não, ele sempre existiu. Ele é imóvel. Se algo está em movimento é porque alguém empurrou, alguém jogou ali uma carga de energia para que algo acontecesse. Ninguém jogou uma carga de energia em Deus para que ele acontecesse.
Ninguém deu um empurrão, ninguém construiu alguma coisa. Nós podemos construir conceitos, nós podemos construir ideias, nós podemos debater o que ele é, o que ele não é, existe, não existe, concordo, discordo, enfim. Mas isso não altera a natureza dele. Altera o que nós pensamos, mas não a natureza dele. Entende? Então, quando ele coloca que só o Pai não foi gerado, o que foi gerado? Não foi criado. Ele coloca Jesus como igual a qualquer outra criatura. E não é. Porque se Jesus é criado, ele é igual a qualquer outra criatura, então ele não é capaz de salvar a humanidade. Não sendo capaz de salvar a humanidade, ele não pode ter criado a igreja. Ele não pode ter dito que nem as portas do inferno prevalecerão sobre ela. Ele não pode dizer aos apóstolos: perdoai, né, quem vocês perdoaram, os pecados serão perdoados. Quem vocês não perdoaram, os pecados serão retidos. Ele não pode fazer isso. Ele não tem autoridade para isso se ele não for, né, como Pai. Nenhuma criatura tem essa habilidade. Os santos fizeram alguns milagres, algumas coisas extraordinárias, mas por uma permissão divina, não por capacidade própria. E é por isso que nós precisamos dos sacramentos, para que nós conseguimos, para a gente conseguir alcançar a salvação. Porque se dependesse só de ato humano, nós não conseguiríamos. Então o que ele fez? Ele transformou uma figura divina em uma simples marionete. E está tudo errado. Entende? Quando você vai até as últimas consequências disso, você vai vendo os frutos dessa heresia, você vê que você chegou a um destino completamente diferente da rota original. Então, como eu tinha colocado, deixa eu ver onde que está a folha de ontem, não achei, mas enfim. Imagina, eu dei esse exemplo ontem. Imagina você vai sair da sua casa, você quer ir à padaria. Se você pega um caminho muito diferente, o que acontece? Você vai para outro lugar, você vai para a rodoviária. Pô, mas eu não queria vir para a rodoviária, eu queria ir para a padaria. O que aconteceu? Que caminho eu peguei que eu não cheguei onde eu queria? Cheguei em outro lugar que não tem nada a ver. Então, esse é o perigo dessa heresia. E eu eu quis até colocar aqui essas datas, porque é um tempo que a igreja ela começa a brigar mais com ela do que com o próprio império, com os próprios pagãos. Começa aquela disputa de interpretações da doutrina. E aí, a gente não pode correr o risco de achar que isso ficou no passado. Quantas pessoas, eu tenho certeza que você já ouviu isso. Ah, mas o Jesus que eu acredito não é esse. Ah, mas eu troquei de igreja, troquei de paróquia, troquei de religião, troquei de qualquer coisa, porque ali eu não me encontrei. Ah, mas eu acho que Cristo é amor e o importante é amar. Se você não se debruçar no estudo, se você não correr atrás se você não correr atrás desse tipo de literatura, se você não correr atrás da história da sua igreja, se você não se agarrar à tradição, se você não se agarrar ao magistério, não adianta. Você vai cair num papinho furado que parece ser legal porque ele é muito bonito. Porque a pessoa que disse isso tem uma oratória legal. Tem várias vezes que eu já vi gente falando coisas absurdas de santos, de padres, de personagens da história, seja leigo, seja sacerdote, enfim, falando um tanto de coisa errada. Porém, naquele momento,
as pessoas estavam de olhos fechados, as pessoas tinham um fundinho musical ali do teclado que já te conduz a um momento mais frágil e intimista com Deus, e ali você está completamente receptivo. Você está só recebendo. O que você põe ali para fora não é o seu esforço intelectual. Você põe ali para fora a sua carência. Você põe ali o seu sofrimento. Entende? E a pessoa vai dando aquele monte de palavra bonita, porque Deus é amor, o importante é você amar, o importante é você se entregar, porque não sei o que lá. Mas não fala da justiça, não fala da ordem, não fala da disciplina, não fala da história, não fala da tradição, não fala da fidelidade à tradição, à história, ao magistério, entendeu? Eles usam desse ambiente. Eu não estou dizendo que a pessoa ela é má, não. Eu estou dizendo que muitas vezes ela tem uma boa intenção, igual um cara chamado Ário, que eu não vou dizer que o cara era perverso, era pilantra, porque eu não conheci. Eu prefiro acreditar que ele estava querendo fazer a coisa certa. Ele estava com medo das pessoas interpretarem errado a doutrina e ele fez uma porcaria pior ainda. Mas ele tinha, sei lá, ele devia ter alguma intenção legal no começo, entendeu? Mas a falta de instrução, a falta de disciplina, de você morrer para a sua ideia e você abraçar a doutrina verdadeira, esse é o primeiro passo para a heresia. Porque a sua linha de pensamento, a minha linha de pensamento, é muito, muito mais agradável que a doutrina de verdade. Qual foi o destino do cara que salvou a humanidade? Morte de cruz. Vamos ser realistas. Quem de nós quer isso? Eu que estou estudando teologia, estudo história, quero me aprofundar nisso. Eu, humanamente falando, não quero, cara. Você é louco. Quanto mais eu puder evitar, vou evitar. Por quê? Porque é fruto da minha carne. O meu esforço para vencer os limites da minha natureza é muito grande. Tem que ser muito grande. Qual é a possibilidade, a única possibilidade de eu vencer os medos, vencer os limites da minha natureza humana? Me agarrando a isso. Se eu não me agarrar a isso, eu estarei completamente fadado aos limites da minha natureza. E qual é o mais básico da minha natureza? Querer ficar na zona de conforto. Onde eu sei o que é o melhor, onde eu quero o melhor, onde eu posso conseguir o melhor, onde eu consigo tudo fazendo o menor esforço possível. O que a heresia traz de fruto é isso. Então, estudar, galera. É gostoso estudar? Hoje, depois de muito tempo de disciplina, eu gosto. Mas olha quanto tempo demorou para eu desenvolver esse gosto. Muito tempo. Entrei na faculdade de História com 17 anos. Inclusive tive o prazer, se vocês olharem aí, o Sérgio Vinícius estudou comigo, a gente chamava ele de Pio. Inclusive, algumas coisas eu consegui passar porque eu admito, agora eu colei dele, porque o Pio, ele é muito inteligente. Eu sou muito esforçado. O Vinícius, ele sempre foi muito inteligente. E eu tinha que me esforçar muito. Ele já tinha uma certa facilidade. Então, Pio, abração pra você, cara. Fiquei feliz demais de ver você comentando aqui na minha live. Então, sigam ele lá, gente, se vocês puderem. Ele é um excelente professor também. Cara, olha só, com 17 anos, começou ali. Tem que fazer as coisas da faculdade, os textos, montar TCC e tal, e vai virando gosto, e vai fazendo um cafezinho, e vai lendo, e blá. Hoje, com 32, eu posso dizer que hoje eu gosto muito mais de ficar no meu escritório estudando do que tocar, do que ficar desenhando. Eu entrei na faculdade sabendo fazer, o melhor que eu fazia era desenhar. É nada, mano. Você que é o mestre, velho. Saudade de você. A gente tem que tomar café junto. Você é muito fera, cara. Saudade de você mesmo. O comentário dele ali.
Então, a gente precisa fazer isso, precisa desenvolver isso. É uma luta constante. Quando acaba isso? Quando o nosso corpo morrer e nós tivermos o nosso início na participação da vida plena. É aí que acaba o sofrimento. Até lá é disciplina, é treino, é dizer não ao que te deixa na zona de conforto, é entender cada vez mais, buscar entender, né? Entender por completo nós nunca vamos, mas é buscar entender a doutrina, amar a doutrina, não só estudar, mas amar isso aqui, entendeu? Então, quando você vê esse papinho, mas o Jesus é preferível que você seja o inconveniente do que você perca qualquer possibilidade de crescimento. De verdade. Não é arrogância isso. Muitas vezes, eu acabei passando por essa experiência de ser o chato da turma, porque, cara, chega uma hora que você cansa da criancice. Você quer ir pra frente. Você quer crescer, você quer um alimento mais sólido, você quer sair daquela choradeira de primeiro encontro, de acampamento, de não sei o quê. Não, pô, eu quero um negócio mais concreto. Você vive de papinha a vida toda? Não, é só um período que você vive dessa papinha. Depois você tem que comer um alimento mais sólido. Tipo um bolinho gostoso desse. Mas enfim, é isso. Essas deturpações, como o senhor Ario criou lá atrás, existem diversas hoje. Tudo igual, com nome diferente, por isso eu disse diversas. Mas no fundo, é tudo igual. Tudo vão tentar achar um outro caminho, né? Dizendo que a doutrina é muito intolerante. Não é intolerante, bicho. Quem é que tolera o diabo? Você quer ser democrático a ponto de dar uma parte da sua vida pro diabo dizer sim ou não? Ter direito a voto? Você quer? Eu não quero. Às vezes ele tem, mas porque eu errei, não porque eu mirei aquilo. Entendeu? Então, se eu tomar café eu não durmo. Eu preciso tomar café para dormir, porque, nossa, é desde os 6 anos tomando todo dia, não consigo ficar sem. Quando nós vemos aqui, mas não é bem assim, porque Jesus, quantas vezes eu não vejo isso? O pessoal transforma Jesus num Che Guevara, né, do Oriente Médio. Aquele velho diálogo, velho discurso de oprimido, não sei quem, que ele estava a favor do povo. Ridículo. Estão sendo novos ários em 2020. Estão deturpando ainda, assim como lá no século III e século IV estavam deturpando da mesma forma. A diferença é que naquele tempo as disputas, né, teológicas muitas vezes eram em latim, eram em grego, né? Hoje é no Facebook mesmo, escrevendo tudo errado. Hoje hoje é no WhatsApp, hoje é textão em alguma coisa, e emoji, e meme, né? Mas a essência é a mesma. Então, para a gente não ficar nadando no mesmo assunto, repetindo todas as vezes, o que eu quero que vocês guardem disso? Você tem 2 opções. Fiz aqui até o desenho aqui, ó. Você pode ser um desses 2 caras. Você pode ser o Ario. Você pode ser o cara que tem uma formação errada, mas de repente um bom coração. Você pode ter uma formação errada, com um coração bem,
né? Tipo coração gelado, quem assistiu Ursinhos Carinhosos quando era criança vai entender, né? Ou você pode não ser nada, você pode ser só mais um aí que alguém criou uma ideia bonita, você gostou e saiu multiplicando isso, né? Reproduzindo isso. E, consequentemente, você vai colher heresias. Ou você pode ser um Tomás de Aquino. Não vou dizer que a luta dele foi mais fácil ou foi mais difícil, a luta dele foi mais fácil ou foi mais difícil, são contextos completamente diferentes. Esse aqui, ó, é lá do século XIII, esse aqui é do século III, ó a diferença. Mas você vê que muito tempo depois ele ainda achou caminho de volta, plano original, a rota original. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos, de fato, escolher a doutrina, não a nossa zona de conforto. Não aquilo que eu senti no coração que Deus não é sentimento. O que é sentimento? Eu senti Deus. O que é? Eu sinto fome. Eu fico feliz, eu fico triste, eu fico bravo, eu sinto frio, eu fico com calor. Nesse momento eu estou com calor, muito, eu achei que ia estar frio, mas eu estou sem nada por baixo, então eu não vou ficar pelado. Mas eu sinto calor. Agora eu senti Deus. A pessoa vai lá no encontro, eu defini que é isso que eu tenho que fazer da vida, porque naquele momento arrepiou o meu braço e eu senti que era Deus. Senti Deus? Eita, você é o bichão mesmo, hein? Entendeu? Não. Você vai conseguir dar os passos corretos de forma consciente, não de forma emotiva, não de botando a carência para fora, mas num momento sério, consciente, em que você vai chegar e você vai falar assim, não, realmente eu tô errado por causa disso. Eu vou contar um negócio pra vocês, que é a última vez que eu confessei, mas eu fui tão direto e reto com o padre, que o padre começou a chorar. Eu falei, mano, eu devo ser um ser humano muito horrível, cara. Porque era pra eu estar chorando de arrependimento, não o padre tá chorando, tá olhando pra mim assim, tá chorando. Mas aí que tá, é um negócio consciente. Você sabe o que você está falando, você pensou. Você fez a matemática, você fez a logística. Não, realmente, isso está errado, eu preciso morrer para mim. Eu preciso caminhar por aqui. Essa é a diferença entre o cara que vai pisar na bola, que vai errar, que não é, tô com a blusa, mas o cara que não é o Superman, o cara que vai de peito aberto, entendeu? Mas ele vai pelo caminho certo. O cara herege, ele vai pelo mais fácil, ele vai pelo mais bonito, ele vai por onde você começa a ver que a catequese dele, a experiência de Deus, né, com ele, é uma musiquinha com 3 estrofes só e acabou. Quando ele canta aquilo ali, ele, eu senti o céu. Amor de Deus, pô. Aqui eu me encontro. Pô, eu me encontro aqui no meu escritório tomando um café, fazendo uma live com vocês aí, vendo só comentário bom. Isso eu me encontro também, pô. Entendeu? Então, gente, vamos amadurecer. Vamos fugir da heresia. Não vamos fazer a opção de ser um ário, não. Ok? É isso. Acabando meu café. Eu vou precisar fazer outro café para eu dormir. Mas enfim, pessoas. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Amanhã nós vamos trabalhar uma outra heresia. Eu tô achando até engraçado, né? O Frei Jean aí de novo. Felipe, transforma esses seus desenhos teológicos numa cartilha para a juventude. Já que você tá falando isso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Talvez alguns que não estão me acompanhando pelo começo aí.
Ó, eu estou fazendo um guia de estudo ilustrado das cartas paulinas. Futuramente vai estar disponível. E já que o padre falou aí dos desenhos, eu estou resolvendo aqui, ó, mostrar para vocês. Aqui, ó, com mapinha, com coisa. Olha só, esse aqui é um mapa que eu fiz para um vídeo que eu coloquei no meu IGTV sobre a primeira viagem missionária dele. Olha que legal. Ficou bacana, né? Esse aqui é o Imperador Cláudio da época. Mas enfim, pessoas. Quero deixar uma tarefinha para vocês. Nós estamos em clima de pandemia. Então, eu não quero aqui ser preso, porque eu incentivei porque eu incentivei aglomerações. Mas antes de você dormir, se você conhece um padre, se você conhece um bispo, se você tem acesso, né, um bispo, um cardeal, um frei, manda uma mensagem para ele, uma mensagem bonita, enche a bola mesmo, sabe? Agradece pelo sim dele, porque são esses homens, são esses vocacionados que são os maiores responsáveis para a nossa conversão diária. Mesmo em clima de pandemia, graças a Deus nós temos aí sacerdotes que celebram e podem transmitir, né, por internet. Eles dão um jeito da gente ter esse contato. Então, manda uma mensagem, falando: olha, Deus abençoe a sua vocação, nem te conheço, mas ó, te amo, aguenta firme, tô rezando por você. Faça isso. Nós temos que lutar pela nossa igreja, pela nossa doutrina, para que não floresça ali esse fruto venenoso que só distorce a imagem de Deus, a imagem dos sacerdotes, a imagem dos nossos líderes, né? E amanhã eu vou falar de uma heresia mais moderna, talvez gere até mais confusões aí, mais treta, né? Mas, por favor, não vão dormir sem fazer isso. Mande a mensagem para esse seu amigo, para esse seu chegado, para esse seu pároco. Você não precisa nem ser muito próximo dele, mas manda, agradece pelo sim dele. De repente ele está precisando ouvir isso. E você também está precisando agarrar mais a doutrina. E quando nós valorizamos a vocação desse povo, nós estamos valorizando a nossa doutrina, nós estamos agarrando a nossa tradição, nós estamos fortalecendo a nossa fé. Então é isso. Quando passar a pandemia, você faz pão de queijo, vai levar para o seu padre, vai levar para o seu bispo, faz um café, faz um bolinho, alguma coisa, mas expressa esse carinho por ele. Expressa. É o persona Christi, é a sua chance de tomar um café com Jesus, é a chance de você estar mais próximo, entendeu? De Deus. Então, é isso aí, gente. Ó, gostei de ver, Soraya, tarefa aceita. Vamos lá. O padre já está dormindo, não tem problema, manda assim mesmo. Se ele acordar e ler, vai ser bom. Se ele acordar e ver a mensagem, ele vai ficar feliz também. Mas manda, mesmo que ele esteja dormindo. Se acordar ele, é azar dele. Manda mensagem sim. Gente, grande abraço, grande beijo para vocês. Obrigado por vocês ficarem até o final aqui. Caiu, né? Voltamos, mas tamo junto, viu? É isso aí, fico por aqui, tomando café. Grande beijo, fiquem com Deus. Até mais. Valeu, galera.